Bem-vindos mais uma vez à nossa aula, meus queridos. E hoje nós vamos dar sequência ao estudo do sistema muscular, apresentando um pouco mais dos músculos que compõem o membro superior, certo? Então, antes de falarmos propriamente dos músculos do ombro, vamos falar um pouco da cintura escapular, que faz parte, né, do símbolo do membro superior e que repercute diretamente também na articulação do ombro propriamente dita, né, na glenohumeral propriamente dita. Então, esses movimentos que são realizados pela escápula, nós vamos aqui descrever alguns deles e falando dos músculos responsáveis por cada um desses movimentos. Então, um desses movimentos é a elevação escapular, ou seja, é quando aproxima, né, os ombros da cabeça. Movimento de elevação da escápula. Esse movimento, aliás, é realizado por um músculo chamado elevador da escápula, como o próprio nome diz, né, principalmente por esse músculo elevador da escápula. Então, é um músculo que vem aqui dos processos transversos das primeiras vértebras cervicais e vem até o ângulo superior da escápula. Então, quando ele se contrai, ele puxa a escápula no sentido superior, fazendo a elevação. Ele pode também ser auxiliado nesse movimento, né, aqui pelos músculos romboides, né, as suas fibras mais superiores, sobretudo. Aqui o músculo principal, nós vamos dizer, é o elevador da escápula e o trapézio. O trapézio é esse músculo bem amplo aqui, que fica todo na região posterior e superior do tórax, né, e ele tem fibras superiores aqui, ó, fibras descendentes, né, os superiores, elas realizam também a elevação da escápula também quando se contrai. Então, o primeiro movimento que nós estamos falando é elevação escapular. Também existe o abaixamento da escápula, depressão escapular. Então, essa depressão, ela é realizada basicamente também pelo trapézio, mas nas suas fibras ascendentes aqui, ou fibras inferiores, essas que estão sendo apontadas aqui com o mouse, certo? Que elas rebaixam, deprimem a escápula, juntamente também com as fibras inferiores aqui do serrátil anterior, também auxilia, também faz parte desse movimento de depressão escapular. Outro movimento também importante das escápulas é a abdução escapular, ou seja, é o movimento de que as escápulas, elas se distanciam da linha média do corpo, vamos dizer assim, né? Elas se aproximam do plano lateral. Então, nessa abdução escapular, nós vamos ter aqui a ação do músculo serrátil anterior. Esse músculo, ele passa por baixo da escápula, aqui para a região subescapular, e vai se inserir lá no bordo medial da escápula. E, como a gente pode ver aqui na figura, nas costelas. Então, quando ele se contrai, ele puxa a escápula lateralmente, no sentido do gradil costal. Está fazendo um movimento de abdução. Da mesma forma, nós vamos ter também o movimento de adução, que é o oposto, né? A aproximação da escápula em relação à linha média, ou por outro, em relação à coluna vertebral. Então, essa adução escapular, ela é feita aqui pelo músculo romboide. Esse músculo aqui é o músculo romboide, então ele também está nos processos espinhosos das últimas vértebras cervicais e as primeiras vértebras torácicas, e se insere também no bordo medial da escápula. Então, quando ele contrai, ele traciona a escápula medialmente. O músculo mais profundo. Superior, mais superficial, nós vamos ter também o músculo trapézio nas suas fibras transversas, que chamam aqui, ou fibras médias. Pela própria posição delas aqui, também ao se contrair, elas vão tracionar a escápula em direção à coluna vertebral, fazendo um movimento de adução escapular. E aí nós temos dois movimentos que estão muito interligados também com os movimentos da glenohumeral, né, que é a rotação lateral ou rotação superior. Nesse movimento, a escápula, ela gira nessa região do acrômio para cima. Não estou apontando aqui com o mouse, fazendo esse movimento, fazendo um movimento de giro superior. Esse movimento ele é importante durante a flexão do ombro, durante a abdução do ombro. A escápula faz esse movimento. O responsável por essa rotação é o músculo trapézio, são os músculos trapézio e serrátil anterior,
que rodam a escápula no sentido superior ou lateral. E a rotação medial ou inferior é o oposto, é quando a porção do acrômio da escápula ele vai fazer um movimento inferior, ele vai abaixar essa parte, e o ângulo inferior sobe, então ela vai girar no sentido inferior, ou sentido medial, essa porção da escápula vem mais medialmente. Quem é responsável por esse movimento é os músculos romboides, pela própria posição deles aqui, a inclinação das suas fibras, ele vai tracionar em rotação inferior à escápula. Nós vamos ver esses movimentos da rotação superior e rotação inferior da escápula, como é que eles influenciam nos movimentos da glenohumeral, do ombro. Então, nós vamos ver aqui, primeiro movimento, e já entrando aqui no assunto do ombro, da glenohumeral, propriamente dita, nós vamos ter o movimento de flexão, inicialmente. Quem é o responsável por esse movimento de flexão? Os músculos que atuam, né, nesse movimento de flexão. Os principais, vamos dizer assim. Nós vamos ter o deltoide, aqui nessa figura, nessa imagem, mas as suas fibras anteriores são relacionadas à flexão, suas fibras anteriores. O coracobraquial, suas fibras anteriores, que vem aqui da região clavicular e até a tuberosidade deltoide aqui do húmero, né, faz a porção para movimento de flexão. Nós temos o outro músculo, o coracobraquial, então é um dos músculos que se inserem no processo coracoide, e ele vem até a região superior do húmero, fazendo também o movimento de flexão, e o peitoral maior, com suas ligações, suas fibras, que se ligam na clavícula, no externo e costelas, e vão se inserir na região do húmero proximal aqui ao sulco intertubercular e aos tubérculos. Estão fazendo também o movimento de flexão do ombro. Esse movimento de flexão, nós vamos observar que nós temos um movimento até os 90 graus, certo? A partir de 90 graus até a sua amplitude máxima, que é em torno de 170 graus, é preciso que haja um movimento da escápula. A escápula que ela faz uma rotação superior. Então, o acrômio que estava posicionado aqui, ó, na sua posição lateral, ele passa a apontar para cima. Quem que está usando isso? Ó? Quem está fazendo esse movimento? Nós temos aqui, ó, representando o trapézio e o serrátil anterior, fazendo esse movimento de rotação da escápula para que haja liberdade para o húmero fazer toda a sua amplitude. Então, a partir aqui do primeiro tempo é até 90 graus. A partir do segundo tempo, já há a ação dos músculos escapulares, para que chegar até o terceiro tempo, né, que é o final da amplitude, a escápula também tem esse giro. Caso ocorra alguma patologia, um encurtamento muscular, né, uma lesão, né, que cause dor, e o paciente não consiga realizar esse movimento da rotação escapular, o ombro ele não vai também ter toda a sua amplitude. A amplitude de movimento vai ficar limitada, certo? Daí a importância desses movimentos, desses músculos escapulares, né, e desses movimentos que a escápula assume, porque eles repercutem na amplitude da glenohumeral também, certo? Os movimentos de extensão, que são os músculos que realizam a extensão do ombro, né? Então, esses movimentos, a extensão do ombro, né, que após uma flexão, o retorno desse movimento, a própria gravidade, né, dependendo da posição, se a pessoa estiver em pé ou mesmo sentado, a gravidade vai fazer esse movimento. Mas contra uma resistência, nós vamos ter os músculos extensores do ombro também. Então, o primeiro deles aqui é o deltoide, mais uma vez, só que agora as suas fibras, não anteriores da flexão, mas as suas fibras posteriores, suas fibras que se ligam na espinha da escápula, certo? Tá? Suas fibras posteriores. A inserção distal é a mesma, na tuberosidade deltoide do húmero, região lateral do húmero. Então, as fibras posteriores do deltoide ou as fibras espinhais do deltoide, eles realizam a extensão. O outro músculo que é responsável pela extensão do ombro é o grande dorsal, aqui ele é apontado.
É um músculo também que tem uma amplitude muito grande, ele tem inserções ilíacas, tem inserção em toda a coluna lombar e toda a parte distal, parte mais baixa da coluna torácica. E ele vai se inserir lá no úmero proximalmente. Então, ele realiza também a extensão do ombro. E, além desses, um outro que também realiza é o redondo menor. Desculpa, aqui para você um redondo maior. Por que esse é o redondo maior? Porque aqui a gente está vendo, ó, o pontilhado ele vai se inserir na região anterior do úmero. Então, quando ele se contrai aqui, ele vai tracionar, vai puxar o úmero em extensão. Certo? Então, são os principais músculos que realizam a extensão. Outros também a gente pode citar, por exemplo, o próprio tríceps braquial, né, que é o extensor do cotovelo, ele tem uma inserção longa, também que se insere na escápula e que ela auxilia também nesse movimento de extensão. Mas, de forma assim, trazendo os principais, nós estamos trazendo esses. A abdução do ombro, que é o movimento, né, de distanciar o membro superior da linha média do corpo, né, abrindo assim o braço em amplitude lateral. Nós vamos ver que o deltoide também está presente nas fibras médias, ou, olha aqui, o acrômio, as fibras acromiais, também pode ser chamado assim. Então, nós temos as fibras claviculares, que são anteriores e fazem a flexão. Nós temos as fibras espinhais, que são posteriores, trabalham na extensão, e as fibras médias, que são as acromiais, que são potencialmente abdutoras, né? Durante o movimento de o deltoide, assim, a ação dele, pela sua mecânica, ela é principalmente um músculo abdutor, mas como ele tem um músculo que recobre, né, toda a parte superior do úmero, ele também tem ação, tanto na flexão como na extensão, mas ele é o responsável por 80% do movimento de abdução, é ele quem é o responsável. E nós temos um outro músculozinho, que é esse aqui, que é o supraespinhal, como o próprio nome já está dizendo. Supraespinhal, ele fica na região da supraespinhal, na fossa supraespinhal, certo? E vem aqui até a região aqui de tuberosidade do úmero, os tubérculos do úmero. Então, ele passa aqui, ó, fica por baixo do acrômio. E é um músculo que tem a sua importância na abdução, também é um músculo abdutor, mas é responsável apenas por 15 a 20% do movimento. A maior parte mesmo fica com o deltoide. O deltoide é o principal abdutor que nós temos. E aqui, da mesma forma, exemplo que nós vimos na flexão, nós temos também aqui os 3 tempos da abdução. Então, no primeiro momento, onde a escápula não está atuando, no segundo momento, a escápula já precisa realizar a sua rotação superior, né, da mesma forma que vimos na flexão. E aqui nós temos a atuação, novamente, do serrátil, nós temos a atuação do trapézio, nós temos a atuação aqui do elevador da escápula também, né, fazendo esse giro superior, né, e aí o deltoide, né, propriamente dito, também fazendo a sua abdução. E no ângulo máximo, na amplitude máxima que vamos ter, nós temos também a ação aqui da musculatura extensora da coluna, né, os paravertebrais também, fixando, estabilizando a coluna para que aconteça todo esse movimento, em toda a sua amplitude. E o movimento de adução, também, que é, digamos assim, a volta, né, após o movimento de abdução, é o retorno à posição inicial. Nós vamos ter os músculos principais dele, da adução, o grande dorsal, ou latíssimo do dorso, como nós já falamos, é um músculo realmente muito interessante, esse músculo, a sua mecânica, porque ele interliga, ó, a cintura pélvica à cintura escapular, através aqui do úmero, né? Então, um músculo, assim, uma mecânica bem interessante de ser estudada. Temos ainda também aqui o redondo maior, nessa adução, e nós temos o peitoral maior, também são músculos, um outro músculo que realiza a adução também. E os rotadores, nós temos a rotação medial, ou rotação interna, que é quando o úmero gira internamente, né, roda internamente. E os responsáveis, nós temos aqui, olha, subescapular, é um músculo que se liga
toda a região, na região subescapular, e se insere no úmero proximamente. Nós temos também o grande dorsal, o latíssimo do dorso, também como exemplo de rotação medial, e o peitoral maior, também com um desses exemplos de músculo rotação medial, e o redondo maior também, rotação medial. Então, a rotação medial nós vamos ter o subescapular, o grande dorsal, o peitoral maior e o redondo maior. Então, os músculos que realizam a rotação interna do úmero, a rotação medial. Esses 4 músculos aí nós podemos apontar. E a rotação lateral? Nós vamos ter o infraespinhal, que é esse aqui, o infraespinhoso, que se insere na fossa infraespinhosa, e nós vamos ter aqui também o redondo menor, tá? Então, assim, o menor, observe que já se insere aqui na parte posterior, aqui já no tubérculo. O maior, ele passa pela região anterior, deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Ele passa aqui embaixo, essa imagem, ele passa pela região anterior, tá aqui esse pontilhado, está mostrando que ele está se inserindo anteriormente. Então, por isso que quando ele contrai, ele roda medialmente, e o lateral, que está aqui já na parte posterior, quando ele contrai também a sua ação, ele roda o ombro lateralmente, tá? Fazendo a rotação lateral do ombro, propriamente dita. Então, os rotadores que nós vamos ter, os rotadores mediais, aqui resumindo, né? O latíssimo do dorso, redondo maior, subescapular e peitoral maior, fazer a rotação medial. E na rotação lateral, nós vamos ter o infraespinhal e o redondo menor. Né? Então, esses músculos eles compõem aí digamos assim, uma amarração, né? Eles dão uma estabilidade, eles recobrem toda a parte fazendo ligação do úmero com a escápula. Então, também são músculos que têm uma importância grande na estabilidade do ombro, né? Uma estabilidade dinâmica mantida por músculos. E aí, alguns desses músculos compõem aqui uma estrutura denominada de manguito rotador. O que é o manguito rotador? Então, o manguito rotador, o que é o manguito? Então, é essa, digamos assim, formando como que uma cobertura entre essas duas articulações, unindo essas articulações. Rotador por quê? Porque ele é composto por músculos que realizam a rotação do ombro, tá? Então, nós vamos ter o infraespinhal e o redondo menor, o supraespinhal e o subescapular, certo? São os músculos aqui que compõem o manguito rotador, tá? O infraespinhal, o redondo menor, o supraespinhal e o subescapular. Assim, nós também vamos falar de alguns dos músculos que atuam no cotovelo, né? Tanto fazendo a flexão do cotovelo, como a extensão, como vamos ver também a pronação e a supinação, dessa articulação que nós já estudamos também com detalhes, né? Então, aqui nós vemos o cotovelo, né? Essa região que já foi bem analisada, bem estudada, e o movimento de flexão, ele está aqui sendo representado. Então, vamos pegar aqui essa primeira imagem aqui, na figura, onde tem a figura 49, aqui está representando aqui alguns músculos mais profundos do cotovelo. Então, esse aqui, ele representa, depois nós vamos ver com mais detalhes, mas ele representa aqui, olha o detalhe, a inserção dele aqui no processo coronoide da una. Então, o músculo braquial. Então, ele vem do processo coronoide da una até aqui a região medial do úmero, né, próximo à tuberosidade deltoide, certo? O 2 aqui representado, pessoal, nós vamos ver, é o músculo nossa, meu Deus, falhou a memória aqui agora. Já eu digo. O 6 aqui é o ancônio. O 6 aqui é o ancônio. Já me lembro aqui do número 2, falo para vocês, que me falhou na memória exatamente nesse momento. Se insere aqui na região
e vai até o tuberosidade, não, até a processo estiloide do rádio. Já me lembro, vou dizer para vocês. E aqui, mais superficialmente, nós temos aqui representado aqui, né, pelo 3 aqui, inserindo aqui na tuberosidade bicipital do rádio, é o bíceps e suas duas porções, né? A porção longa, que é aqui a 4, que vai lá para frente, para cima da glenoide, e a porção curta, aqui no 5, que também se insere aqui, ó, no processo coracoide da escápula, né, que nós também já vimos. Outro músculo que se insere aqui, que é o córaco braquial. Aqui, meu povo, o número 2 é o braquiorradial. Então, o número 1 é o braquial. Braquial é um músculo essencialmente flexor. Temos aqui o braquiorradial, que também tem ação como pronação e supinação, como pronação, né? E nós temos o ancônio, que também tem uma ação mais mecânica no cotovelo. Então, os flexores, nós temos aqui ele, ó, o braquial, primeiro que eu falei, inserção no processo coronoide, aqui da una, e vem aqui mais ou menos no terço médio aqui anterior do húmero, tá certo? O braquiorradial, que se insere aqui também próximo à margem lateral do húmero e vai até o processo estiloide do rádio, certo? Dois músculos flexores do cotovelo. O bíceps braquial, ele é um músculo flexor do cotovelo e também um músculo supinador do cotovelo. Então, aqui nessa imagem, a gente vê bem as duas porções, né? Na maioria das imagens, como tem o deltoide cobrindo, a gente não tem a dimensão do tamanho das porções, né? Então, a porção longa é essa porção aqui, ó, que vai se inserir lá na região superior da glenoide, e a curta se insere aqui no processo coracoide da escápula. O bíceps braquial também é um músculo importante da flexão do cotovelo. E aqui, como é o final dessa flexão, né? O que é que limita o movimento de flexão do cotovelo? Então, o movimento de flexão do cotovelo, ele é limitado aqui. Quando a gente faz uma flexão máxima do cotovelo, nós observamos que não há um choque, e sim uma absorção bem suave, porque nós temos a principal limitação é o choque entre os músculos do antebraço com os músculos anteriores do braço, fazendo um final de movimento mais lento, né? Se comprimirmos mais, é que nós ainda aumentamos essa amplitude da flexão, e ela vai ser limitada mesmo, se não houvesse os músculos aqui, ela ainda é ampliada, né, pela força que há no húmero para o capítulo e para o processo coronoide, a força radial e a força coronoide, que há na parte distal do húmero. Mas, assim, o final desse movimento é um final suave, porque é formado pelo impacto da musculatura do antebraço com o braço, né? Um final de movimento suave, que limita essa flexão. E a extensão do cotovelo, nós vamos ver aqui como o principal músculo da extensão do cotovelo é o tríceps braquial, o principal músculo. Então, aqui as suas porções, né? Uma porção longa, observa que essa porção longa, ela se insere na escápula, então ela também atua no ombro, então é um músculo, a porção longa biarticular, né? Nós temos a porção medial e a porção lateral do tríceps. Aqui nós temos um outro músculo também que atua na extensão, que é o ancônio também. Nós falamos há pouco sobre a atuação dele lá na flexão, ele também, pela sua posição, que ele fica aqui em uma posição transversa aqui em relação ao olecranon, ele também tem essa função acessória, vamos dizer assim. Aqui é a imagem dos músculos, né, extensor do cotovelo, extensão ao tríceps braquial, porção longa, a porção lateral e a porção medial, aqui pequenininha, e o ancônio na sua posição, olha aqui no olecranon e aqui para o epicôndilo lateral. É um músculo da extensão. E o que limita a extensão, né, o movimento final da extensão já é diferente. Nós observamos que nós fazemos uma extensão máxima do cotovelo, o final desse movimento, ele é um final que tem um choque, né, que tem um impacto, que é formado justamente do impacto do olecranon,
da una na fossa do olectron aqui do húmero, né? Sua ligação aqui. Então, essa o final do movimento, então, que limita o movimento de extensão. A gente vai ver que é um choque ósseo, né? O contato de um osso com o outro, a gente vê que tem um impacto diferente da flexão, certo? Então, aqui há uma extensão forçada, né? Ainda pode provocar a fratura do olectron e a ruptura do ligamento, né? Em feixes anteriores do ligamento. Então, esses são os limites da extensão do cotovelo. E os movimentos de pronação e supinação, que ocorrem na rádio ulnar proximal? Vamos ver. Então, esses são esses movimentos aqui, né? Que é o movimento de posicionar a palma da mão no cotovelo fletido, né? A palma para cima, a supinação, e a palma da mão para baixo, na pronação. Então, nós vamos ver que nós temos os músculos que realizam essa pronação. Nós temos o pronador quadrado, que é um músculo, desculpa, o pronador redondo, inicialmente, que é um músculo relativamente longo, ele fica no epicôndilo medial do húmero até a porção média, assim, a média aqui do rádio. Então, ele traciona o rádio por sobre a una, fazendo um movimento de pronação, e o pronador quadrado, que é um músculo profundo na região distal do antebraço, e também traciona o rádio em pronação. Então, esses dois músculos são os principais pronadores que nós temos. E os supinadores, existe o músculo supinador, tá certo? Que esse músculo é essencialmente um músculo que realiza supinação, e o bíceps braquial, ele também tem uma importante função de supinação, pela sua inserção aqui na tuberosidade do rádio, ele também tem uma ação importante como supinador. O supinador, que é um músculo profundo também, muitas vezes nós não observamos com facilidade nas peças, e o bíceps braquial. Ele é a supinação. Os músculos do antebraço são os músculos que atuam diretamente no punho, né? Então, esses músculos, eles têm características importantes, assim, para facilitar o nosso estudo. Então, por exemplo, os flexores do punho são os músculos que estão na região anterior do antebraço, tá certo? E tem a sua inserção proximal ao epicôndilo medial do húmero. Então, os músculos que fazem a flexão do punho, eles têm essa inserção no epicôndilo medial do punho e se localizam na região anterior do antebraço, certo? Então, vamos ver aqui algum deles. O primeiro deles aqui, o músculo palmar longo, tá? Esse músculo, nós observamos aqui, ó, o tendão dele bem longo, certo? Bem longo, é um músculo fininho, com tendão bem longo, que atua na flexão do punho, certo? Que ele, ó, músculo delgado, origina-se no epicôndilo medial, forma de tendão que termina em leque, sobre o retináculo dos músculos flexores. Termina aqui, ó, finaliza aqui, nesse retináculo, seu tendão. Então, um músculo facilmente observado, né? Durante a flexão do punho, ele se projeta, né? O seu tendão se projeta e a gente consegue observar isso com facilidade, certo? Então, a gente tem aqui o flexo, e outro músculo também que nós temos nessa mesma imagem aqui é o flexor radial do carpo, né, que já se insere aqui próximo do segundo metacarpo. Ele realiza também a flexão do punho. Também tem sua inserção no epicôndilo medial. Da mesma forma, também temos o flexor ulnar do carpo. Temos o radial, aqui próximo do rádio, né, aqui nessa região, e nós temos o ulnar do carpo, que se insere aqui também no epicôndilo medial, e aqui, ó, nos ossos do carpo, lateralmente. Flexor
de punho. E os extensores, eles já se posicionam. Deixa eu só voltar aqui. Nós teríamos ainda aqui o flexor superficial, o flexor profundo dos dedos, que algumas das imagens, nas peças cadavéricas, nós observamos com facilidade esses dois músculos. Tá? Nós vamos falar um pouco mais deles quando formos falar da flexão dos dedos, mais à frente, na aula. E os extensores do punho são os músculos que se realizam a extensão do punho, tá? Como característica, eles se posicionam na região dorsal ou posterior do antebraço e se inserem no epicôndilo lateral, certo? Então, assim, nós vamos ter o extensor radial longo e o extensor radial curto do carpo, tá certo? Então, são dois músculos que ficam na região posterior do antebraço e realizam a extensão do punho. Então, são os radiais, né? Digamos assim, o extensor radial longo e o extensor radial curto do carpo. O longo é mais superficial, o curto mais profundo. Ele se insere no epicôndilo lateral ou próximo dele, proximalmente. E nós temos também o extensor ulnar do carpo, também que se posiciona, se insere no epicôndilo lateral e vai se fixar aqui próximo do quinto metacarpo, fazendo a extensão do punho. São músculos especialmente requisitados, vamos dizer assim, em movimento, em tarefas do dia a dia, né? Por exemplo, digitar, operar uma operação de máquinas, eles são músculos que nós, em algumas profissões são bem requisitados. Como eu falei, né? Para a flexão dos dedos, nós vamos ter também os músculos flexor profundo dos dedos, certo? Flexor profundo dos dedos. Então, eles também se inserem. Eles são músculos que vão se inserir. O profundo dos dedos, pessoal, eles vão até as falanges distais. Então, o movimento de flexão da falange distal é a responsabilidade da ação do músculo profundo dos dedos, flexor profundo dos dedos. Tá? Então, ele se origina já aqui na una, né, na região unar, e vai lá para as falanges distais dos dedos, certo? Ele flete, olha, sua ação, flete a falange distal sobre a média e participa da flexão das duas outras falanges. Certo? E nós temos também o flexor profundo dos dedos. Como tem uma característica que ele vai ter aqui, é que ele vai se inserir nas falanges médias, certo? Falanges médias. Né? Os flexores dos dedos. E nós temos na mão, né, músculos intrínsecos das mãos, músculos, os lumbricais e interósseos. São músculos que têm importância no movimento fino da mão, no movimento fino dos dedos, no controle fino dos movimentos que nós realizamos, com bastante detalhes, né, como escrever, operar um celular, por exemplo, né, a própria digitação, eles atuam. Né? E os extensores dos dedos, que nós vamos ter o extensor comum dos dedos, que se insere aqui na região do epicôndilo lateral e vai para as falanges dos dedos, falanges distais dos dedos, fazem a extensão. E músculos próprios, né? Nós temos um músculo próprio, o extensor do índex, certo? É um músculo extensor próprio do indicador e o extensor do dedo mínimo, o extensor próprio do dedo mínimo. Ok? Então, um segundo.